Agora tá valendo, estamos ao vivo aqui. Vamos esperar o Marcili pra gente poder bater um papo com vocês aqui. Será uma série de 3 lives. Cadê o Marcili aí? Cadê você, Marcili? Vamos ver aqui se eu acho já o Marcili ao vivo. Marcili. Ela já tá prontinho aí. A gente vai fazer uma série de 3 lives com vocês hoje, amanhã e depois da manhã, com um assunto muito importante, que é esse império da imprensa, que muita gente pensa que surgiu do nada, se consolidou do nada, conseguiu manter-se de pé sem nenhuma estrutura política por trás. Enfim, muita gente sem entender ainda. Cadê o Marcili? Cadê tu, Marcili? Deixa eu ver aqui. Não, tem perguntas aqui. Vamos esperar o Ítalo aí. Vai divulgando, vai compartilhando com o pessoal aí. Grande abraço, professor Felipe Neri, que está fazendo um trabalho sensacional em relação à ideologia de gênero, que poderá ser aprovada dia 11 na Suprema Corte. Então vocês têm que prestar muita atenção nisso aí. Assistam um vídeo que está aqui no nosso feed. Cadê tu, Marcelo? Falou que estava aqui. Estou aqui já mandei mensagem. Saludos desde Chile. Olha aí, tem a galera do Chile ali. Fala, Marcili. Já vi que eu tenho que sentar mais um pouquinho para trás aqui. Tá ouvindo bem aí ou não? Tem aula. Também, mas aqui para baixo. E aí? Tu tá sem fone? Vamos ver se vai funcionar legal, né? Vê se tá bom ou não. Tá bom. Vamos lá. Cara, eu separei aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu separei umas matérias, tá? Bem interessantes, porque são títulos de matéria de jornal que mostram muito uma decadência do jornalismo no mundo todo, nos Estados Unidos, no Brasil. E muita gente olha a crise do jornalismo e dá aquela explicação técnica do avanço da tecnologia. Ninguém mais lê papel, as notícias estão muito rápidas, as redes sociais acabaram acelerando muito a velocidade da informação, mas isso não destruiu, por exemplo, o rádio, né, e as assinaturas dos jornais. Só que tem um detalhe, toda vez que alguém fala assim, não, mas ninguém está lendo papel, eu olho para isso aqui, ó. Vendo a rodo na minha livraria, você também vende pra caramba na sua livraria. Também. Todo mundo vendendo bem na livraria. Então, como é que papel não vende mais? Vende sim, vende muito. Existe uma série de fatores aqui, onde você tem o fator do conteúdo, né? A qualidade do conteúdo que está sendo vendido no papel. Só que, óbvio, não vamos tratar sem seriedade o fato de que realmente a velocidade da informação ela acaba impedindo o trabalho do papel. Com isso, o que o jornalismo precisou fazer para se reinventar? A informação ela fica na velocidade das redes sociais. Mas e o que se diz da informação? Sim. E a análise da informação? Né? A análise da informação, o cume da análise da informação, para quem não sabe, aqui está chegando agora, eu tenho a nossa sede lá no Brasil, né? Hoje eu tem 2 bandeiras aqui, porque eu estou honrando o país onde eu estou e o país que eu amo, né? Então tá aqui, Brasil e Estados Unidos. Eu estou nos Estados Unidos. Há exatos 4 anos atrás, toda a imprensa dizia que a Hillary Clinton iria vencer as eleições presidenciais americanas. Então a imprensa inteira ficou até os 45 do segundo tempo, terminou o jogo, foi para a prorrogação, vai ser Hillary Clinton. E aí, pum, Trump venceu. A partir dessa crise, o que a gente tem? Então vamos lá, as matérias que eu separei aqui, que eu quero comentar. Milhares de jornais impressos fecharam nos Estados Unidos nos últimos anos. Sim. Isso foi em 2015. Nós temos uma matéria de 8 de agosto de 2018. A assinatura digital de jornais cresce com desconto de 90% em 2018. Olha que título canalha, né? Eu vou ler de novo, para você entender. A assinatura digital de jornais cresce
com desconto de 90%. Ou seja, o que cresceu aí? Você não está vendendo nada. Como é que você vende um negócio com 90% de desconto? O próprio título da notícia já é sacanagem. O próprio título já é sacanagem. Aí tá aqui. A queda brutal de leitores e assinantes de jornais e revistas. 28 de janeiro de 2019. Site Brasil Agro. Jornais no Brasil perdem tiragem impressa e venda digital ainda é modesta. 26 de novembro de 2019. Poder 360. Ainda no Poder 360, 18 de novembro de 2018. Mais de 20% dos jornais fecharam nos Estados Unidos ao longo dos últimos 15 anos. O Brasil perdeu 8 jornais em 6 anos. 15 de julho de 2015, jornal Meio Mensagem. Então, o que eu gostaria de mostrar para o pessoal é o seguinte, Ítalo, e aí eu queria te ouvir. A imprensa americana, quando você liga na Fox, você sabe o que você vai encontrar na Fox. Quando você liga na CNN, você sabe o que você vai encontrar na CNN. E aí, o que acontece? Uma coisa que o brasileiro que não está acostumado com a imprensa internacional, isso no imaginário dele é impensável. A Fox coloca um vídeo da CNN e critica. Uhum. Um trecho da CNN e critica. E a CNN coloca um trecho da Fox e critica. Quem tem mais de 30 anos chegou a ver mais ou menos isso na TV brasileira. Sim, sim. Alguns comerciais antigos, inclusive, faziam isso, exato. Exatamente. Você tinha um comercial, a Pepsi zoando a Coca-Cola zoando a Pepsi, né? A BMW e a Jaguar, Mr. e Sir. Tipo, eu não sabia de quem que era o anúncio. Aparecia lá, tipo, cara, eu quero ser um Mr. ou eu quero ser um Sir? Não sei, cara. Essa era fantástica. Exato. Aí a concorrência, ela morreu no Brasil. Então, para você que está nos assistindo agora entender por que a concorrência morreu no Brasil, é necessário entender que quem paga a TV é a publicidade. Não tem outra maneira da TV, do rádio, do jornal impresso viver a não ser da publicidade. Com o tempo, a publicidade ela foi dependendo menos da iniciativa privada e dependendo mais das estatais. Então, rádios e TVs já não brigavam mais porque eles tinham os mesmos patrocinadores, que era o governo, era o Estado. E aí os caras foram construindo esse império. E o que acontece com a nossa vida, né? E aqui eu jogo a pergunta para o Ítalo poder falar, para mim não falar tanto. O que acontece com a nossa vida quando você não tem mais disputa, quando você não tem mais concorrência, quando você não tem mais com quem mostrar as suas qualidades? Ou seja, imagine se o Michael Phelps não tivesse ninguém para nadar e mostrar quem ele é. Imagine o Usain Bolt não tendo ninguém para correr com ele e ele não poder mostrar quem ele é capaz correndo, entendeu? Sim. E é isso que está acontecendo com a imprensa. O que eu queria jogar uma ideia aqui, Alan, até pra gente. Não sei se o pessoal tá me vendo, tá me ouvindo. Esse fone tá meio mais ou menos. Eu tô te ouvindo bem. Tá? Então, beleza. Que eu tava sem o fone por isso, que de vez em quando dá uma tacada aqui. Mas olha, eu queria lançar uma ideia aqui, Alan, pra gente discutir, que eu acho que pode ser útil pra todo mundo, né? E quando eu escuto o pessoal falar sobre mídia e opinião, né? Como se entende opinião hoje, acaba que foge um pouco do centro da questão, não também querendo, pontificar qual que é o centro da questão, mas eu acho que, olhando para o estado de coisas como se apresentam para a gente hoje, é muito difícil a gente poder falar de notícia, de mídia, de jornalismo, e por isso, na verdade, o grande sucesso do Terça Livre, me parece, que é um sucesso absolutamente fenomenal, né, Alan? Quer dizer, eu sei qual que é o orçamento do Terça Livre. Quer dizer, não sei exatamente, mas eu sei qual que é. Não Sabe sei, que a gente pena. É isso aí, eu não sei em centavos, mas eu sei a ordem de grandeza muito aproximada. E quando a gente olha, por exemplo, para o Terça Livre batendo recorde atrás de recorde, né, comparado com as grandes agências que têm orçamentos infinitos, né, bilionários, na verdade, alguma coisa tem que despertar na nossa cabeça. Alguma coisa da análise tá escapando, né? Tá fugindo, assim, né? A gente tem que aprofundar um pouco na discussão para a gente poder entender o fenômeno. E há um autor, Alan, que não é desses que a gente sai por aí recomendando, né? Porque, por assim dizer, não é um autor, como se diz, do bem, né? Mas ele tem uma ideia que me parece muito adequada, muito justa, muito certa
ainda que seja contrário a tudo que a gente acredita, né? Seja contrário ao nosso conjunto de valores, ao nosso conjunto de crenças, mas não importa, ele não está defendendo isso sequer, e mesmo que ele tivesse, ele lança ideias, assim como Nietzsche lança certas ideias, e fala assim, olha, eu não posso aderir a isso, mas a verdade sobre certos aspectos do que esse sujeito está Claro. dizendo, ele está fazendo uma descrição poética de uma parte do espírito humano. Então, tem um autor que chama-se Jean-François Lyotard. O Jean-François Lyotard, ele tem uma série de livros, né? E ele é um analista da pós-modernidade, que é um termo que eu não suporto, mas, bem, enfim, a gente precisa usar esses termos, né? Para poder se comunicar. E ele fala sobre a pós-modernidade como, que é o momento no qual a gente está, né? Segundo a análise dos sociólogos mais, né, contemporâneos. E ele fala que a pós-modernidade, olha que interessante, Alan. Ele fala que a pós-modernidade é um momento no qual há uma crise, é uma crise da possibilidade de se estar nas meta-análises longas. Ou seja, por exemplo, né, a Bíblia é uma meta-análise da realidade, uma meta-análise narrativa, isso que ele fala, longa. Quer dizer, ela vai explicar desde Adão, né, desde a origem do mundo, né, da criação a origem do mundo, a criação do homem, passando por conjunto de regras do amor, regras morais, enfim, a própria história da encarnação do Verbo, chegando até o Apocalipse de São João. Olha, o Lyotard fala o seguinte, o problema é que o homem pós-moderno, porque ele não consegue encontrar sentido em nada, ele já não encontra mais sentido, né? mais sentido em coisa alguma, ele rejeita a ideia das meta-análises longas, tá? E só consegue se aderir, só consegue se apegar a histórias muito curtas. Quando a gente está diante de histórias muito curtas, de fato, pouco importa se a gente está ouvindo a explicação, a análise, lendo um livro, por exemplo, de alguém que dedicou, por exemplo, 30, 40, 50 anos para estudar sobre o assunto, por exemplo, o professor Olavo de Carvalho. Daí o fenômeno, né, desses jovens que só se apegam às metalinguagens, às meta-análises, às metanarrativas, às narrativas muito curtas, acharem que podem chegar num post de Facebook e discutir de igual para igual com o Olavo. Por quê? Porque escapa desses sujeitos completamente a ideia de que existe uma análise narrativa longa, uma análise narrativa que vai desde os princípios, o estado fundamental da questão, os contraditórios daquela questão. Por isso que muitas vezes não entendem absolutamente o professor Olavo quando ele, sendo um apoiador do Bolsonaro, fala algumas coisas que, olha, ele não está falando contra o Bolsonaro, ele está simplesmente falando o que está acontecendo. E as pessoas, por quê? Né? Só sublinhar Claro. esse ponto que você acabou de falar, porque é o seguinte, quando o cara olha isso, ele não entende os níveis de discurso. Porque se você levar para um discurso lógico-analítico, alguém que faz uma crítica pontual ao presidente da República significa que quer derrubá-lo para poder instalar um narcoterrorismo no poder? Você fala assim, então, não cabe, não encaixa. Sim. Você fala assim, cara, o que você está falando? Você é maluco? E aí, Alan, o que me parece é que as pessoas, elas de fato acreditam nisso. Elas não estão, a maior parte, pelo menos, né? Elas não estão assim, ó, eu já sei qual que é a tramóia que eu vou pegar, eu vou armar um discurso. Não. Ela está acreditando nisso mesmo. Ela acha que porque o Olavo falou, sei lá, nem lembro qual foi a coisa que o Olavo falou, por exemplo. Ela acha mesmo. Ela está convencida daquilo. Ela acha aquilo profundamente. Então, quando essas agências de notícia, aqui que é o ponto que eu queria chegar, e por isso, aqui que me parece minha análise sobre o sucesso do Terça Livre, né? E por isso que o Terça Livre é fundamental. O Terça Livre é fundamental. E não, vou dizer, não tem Brasil Sem Medo, talvez, mas fora o Terça Livre não há nada. Não há nada. Você quer 0 vezes 0. Alan, eu posso falar isso tranquilamente. Você talvez fique um pouco de, né, assim, sei lá, por causa de uma questão de modéstia, talvez você não possa falar isso, mas eu posso falar claramente. Lá fora do Terça Livre não há nada. Por quê? Porque essas agências de notícia, né, elas são agências sem fundamento. Elas são agências pós-modernas mesmo. Então, o próprio conjunto de crenças dessas agências, por mais que a gente diga, são nova ordem, o cacete, esse conjunto de crenças é um conjunto de crenças sem fundamento. Logo, uma notícia, quando sai do verbo, quando sai da boca dessas pessoas, ela tem o mesmo peso da ideia ou da opinião da Aninha de 14 anos, né? Quer dizer, a Aninha de 14 anos, não, então o Tigrão 72, né? Sei lá, ou o nick que você queira inventar, é o mesmo peso. Porque os dois, eles estão dentro
de uma lógica pós-moderna. Olha, e assim todos os outros. Você pega a Jovem Pan, a grande tragédia da Jovem Pan. A Jovem Pan podia ter sido, Jovem Pan, isso. Ela podia ter sido, olha, a direita radiofônica, por assim dizer, né? Quer dizer, uma agência de notícia com fundamento, mas é pós-moderna igual. É igualmente pós-moderna. Então, quando as pessoas olham para o Terça Livre, por exemplo, e parece um saco de gato quando se olha para o Terça Livre e fala assim, caralho, mas o Alan é maluco. O Alan tá dando notícia sobre Brasília e ao mesmo tempo tá dando um curso sobre São Tomás. Sei lá, tem essa mesma merda lá dentro da agência do portal do Terça Livre. Aí você fala assim, caralho, tem alguém lá, sei lá, no Terça Livre, não sei se tem ou se não tem, mas ela tá discutindo Chesterton lá no Terça Livre. Porra, se perdeu. Algumas pessoas podem falar, se perdeu. Porra, se perderam. Assim, né. Não. Foi que nem quando a gente estava noticiando o Macron fechando as mesquitas lá na França e a gente pegou desde a criação do Estado moderno e a impossibilidade do Macron resolver esse problema. Pronto. E aí o que acontece? Aqueles sujeitos que têm um espírito que não é pós-moderno, eles aderem fundacionalmente com o Terça Livre. Aderem fundacionalmente com o Terça Livre e rejeitam, porque não podem. Rejeitam porque não podem. Eu não posso, de fato, sei lá, sequer ouvir a CNN. Eu não posso, de fato, sequer, sei lá, ouvir uma Band News, porque são agências pós-modernas. A notícia desse sujeito, e pode perceber, o pessoal que é um antagonista, você pode perceber, a notícia sai da boca deles com o mesmo peso de um espirro. Ela sai da boca deles já com uma descrença de base. Ela sai da boca deles já sem o fundamento. Sem o fundamento. Então é evidente que vai ter uma série de... Sabe o que vai acontecer? Falência atrás de falência, porque perde a função. Vão fechar, não vai durar. Né? Você vai ter uma série de coisas falindo mesmo. Vai fechar, vai não tá indo. E minha análise não tem nada que ver com papel, não tem nada que ver com a mídia através da qual está sendo divulgada a notícia. Se é papel, se é rádio, se é internet, se é megafone na praça. Olha, a questão é a seguinte, é uma agência pós-moderna ou é uma agência de fundamento? Né? A pós-moderna entendendo como isso que o próprio Lyotard falava, né? Que não é um autor desse que a gente recomenda, mas ele tem esse insight, que me parece um insight muito profundo mesmo. Assim, olha, o homem contemporâneo tem uma rejeição das narrativas longas. E como tem uma rejeição das narrativas longas, as narrativas curtas aparecem. Daí, a narrativa curta, ou seja, a explicação para um fenômeno que vem na cabeça da Paulinha de 14 anos, né? Ou de um professor doutor que se dedicou a vida inteira para estudar aquilo, para a Paulinha de 14 anos, não tem diferença. Não tem a mínima diferença. Ela acha que é o mesmo peso. É por isso que a imprensa acha que ela está levando o auge de uma análise quando ela convida o Felipe Neto. Genial! É isso, é genial isso. Ela acha que ela está indo para o auge da análise. Quando ela fala, vamos convidar aqui o Felipe Neto. O Barroso no STF. Nós estamos enfrentando um problema que pode afetar as eleições. Quem eu vou ter que ouvir? O Felipe Neto. É isso. Antes ele fosse para um cemitério, colocasse vela em forma de cruz, em forma de estrela de satanismo, e começasse a invocar espíritos pagãos, seria mais honroso do que ouvir o Felipe Neto. E o próprio Felipe Neto, num ápice de lucidez, no Roda Viva, fala: eu não tenho a mínima ideia porque vocês me chamaram aqui. Assim, no ápice de lucidez, eu falei assim, porra, é isso. Por que ele tá aqui? Você sabe qual foi a primeira pergunta que a Vera Magalhães fez pro Átila Yamarino? Não, eu não assisto o... Então, mas é que eu vi o trechozinho. Ele tava defendendo o lockdown e ela perguntou assim pra ele, mas você veio aqui pro estúdio. Aí ele vira e fala assim, não, mas eu tô me cuidando e eu não tô visitando meu pai, o avô, o negócio assim. Ou seja, na ação, ele estava falando a mesma coisa que o Osmar Terra e tantos outros falaram. É o lockdown vertical. Assim, exato. Só que na ação, na palavra, ele falava outra coisa. A imprensa não consegue ver que a estatura mental dos jornalistas é a mesma de uma menininha de 14 anos. É claro que é. E quando o Alan, porra, tu vai lembrar, cara, o Neil Ferguson, que é o grande cientista lá do Imperial College, que fez as simulações e tal, dos milhões de mortes, né? Então ele é o grande defensor, na verdade. A Átila é a versão tupiniquim, né? Ele é o grande defensor da porra toda, né? Do defensor do bloqueio generalizado, etc.
Ele não confessa numa coletiva de imprensa que ele furou o bloqueio para ser visitado pela amante dele. É um negócio assim Sim, extraordinário. Eu falei assim, sim. porra, ele pede desculpas públicas e fala, eu não posso mais estar nessa posição porque eu furei o bloqueio. Eu falei, porra! Esse é um negócio assim, porra, caralho. O que essa galera tem na cabeça, cacete? É impressionante. Então, assim, um império... Fala, Não, perdão. não, é que tinha uma coisa que eu gostaria de salientar, que é o seguinte, que que o conforto econômico e financeiro pode fazer para uma alma desatenta? Sim. Porque uma das coisas que mais me chama atenção na imprensa é que economicamente eles não têm nenhum desafio. Uhum, Eu tenho um zilhão. Eu uhum. não tenho quem legendar rápido, eu não tenho dinheiro para pagar o cara se eu conseguir. Sim. Inclusive, quem estiver assistindo e quiser mandar currículo para o Terça Livre, tá? Manda lá, tercalivre.gmail.com, fala lá, quero trabalhar com vocês, manda o currículo, fala o que você faz, que a gente está precisando de gente para trabalhar. Mas eu tenho vários limites econômico-financeiros. Ontem, por exemplo, para o Terça Livre Premium, eu estava entrevistando o Kerry Port, que é o cara que estava no Sean Hannity ano passado, mostrando o vídeo que ele gravou dentro da CNN, provando que a CNN estava agindo contra o Trump. O cara virou uma sumidade aqui na denúncia dele, e eu entrevistando o cara para o Terça Livre Premium. Qual jornalista brasileiro entrevistou o Kerry Port? Ninguém. Ninguém. Quem entrevistou o Kerry Port nos Estados Unidos? Vamos lá. Sean Hannity, número Tá. um da audiência da TV americana, não é do jornal. O cara ganha de seriado, de filme, da porra toda. Aham. Então, Sean Hannity entrevistou esse cara. E o Tucker Carlson, que é a segunda maior audiência da TV americana. Então, quem entrevistou? Sean Hannity, Tucker Carlson e o Zé Mané do Alan Santos. Mas eu tenho um limite financeiro para poder legendar, publicar logo, rapidão e tal, não sei o quê. A imprensa não tem. E aí ela senta, nós somos. E aí, quando vem a queda de audiência, a queda de assinatura, a queda de vendas, impressa ou não, aí eles falam, não, é um desafio digital que a gente precisa resolver. Aí Super. a pergunta que eu lanço aqui para você, para a gente poder bater um papo, é o seguinte: a merda que acontece na vida humana quando você pensa que seus problemas eram financeiros. Hum! Mas olha, essa é uma outra característica da pós-modernidade. Que o pessoal fala, né, assim, a luta de classe, o cacete. Luta de classe é o cacete, né? Assim, isso não tem mais, essa porra. Mas tem uma coisa que tem, isso tem. Isso tem, eu vejo que tem. É duro falar. É duro falar, eu vejo porque isso aconteceu comigo. Não pessoalmente, mas eu vejo a análise que fazem sobre mim. Né? Então, sei lá, até 2, 3 anos atrás, tinha dinheiro médio, assim, médio para baixo, né? Em algum momento eu comecei a ganhar dinheiro mesmo. E uma grande parte das pessoas, os católicos, né? Esses católicos né? Os católicos, sei lá, Sim, cariocas, sim. né? A catolicada carioca. É a mistura perfeita, né? Uma Carioca com coisa assim, católico. Vai dar incrível. merda. Vai dar merda. Vai falar, não, porque é o dinheiro, porque é o dinheiro, porque é o dinheiro, porque é o dinheiro. Igual esse outro pessoal itariqueiro também. Esse pessoal itariqueiro é a mesma coisa. Olha pra mim e você, você não pode ficar ganhando dinheiro, você quer dinheiro. É que esse pessoal só pensa nessa porra. Eles não sabem, mas eles estão lutando pela porra do dinheiro. Eles estão lutando pela poder. É um católico que queria ser o bispo, ou seja, ter poder e dinheiro, e outro tariqueiro que queria ser o sheik rico, que também queria ter dinheiro. Não entendem mesmo que alguém possa isso, e eu te conheço. Eu te conheço. Olha, é óbvio que o dinheiro é importante, a gente precisa de dinheiro. Porra, dá uma agonia quando a gente não tem dinheiro, é óbvio que dá. Mas eu sei o que você faz não é pelo dinheiro. Isso não é um jeito bonito de falar. Eu sei porque eu conheço pessoalmente o Alan. Não é pelo dinheiro. Fala, é óbvio que precisa de dinheiro, tá maluco? Porra, se tivesse dinheiro, comprava antena e o caralho, metia sinal pra tudo que é lado. Tá. Mas se não tiver dinheiro, Que é o que vai acontecer. A gente vai meter antena é na o que vai porra toda. acontecer. Vai acontecer. Mas Cedo ou tarde. enquanto não acontece, vai fazer do mesmo jeito. Vai fazer do mesmo jeito, você tá entendendo? E quando acontecer, vai fazer do mesmo jeito e mais. Só que esse pessoal, o que acontece? Eles estão numa luta de classe entre quem não tem dinheiro e quem tem dinheiro. Essa que é a porra da luta de classe. Não é patrão e empregado mais. Assim, ó, eu consegui um pouco de conforto. Eu cheguei lá. Eu sosseguei. Eu cheguei lá. Então, é óbvio. Fica num estado de apatia fenomenal. Fica num estado de apatia fenomenal. É o que acaba acontecendo. Fala, esse pessoal aí, esses caras, tô falando da catolicada, tô falando dos tariqueiros também, tô falando da mídia. Esse pessoal, o que eles querem? Eles querem dinheiro. É isso que esses caras querem. É isso que esses caras querem. E ficam apontando pra nossa cara. Fala, porra,
eu dou vontade de rir nela, quando o pessoal começa a falar do financiamento do Terça Livre, o Terça Livre foi financiado por... Caraca, esse cara não tem Você ideia, viu a meu última? Você irmão. viu a última do Esse Leandro cara não tem... Prazeres? Não, o que que ele Leandro falou? Prazeres, o Terça Livre recebeu 1.000 e não sei quantas impressões. Aí ele não fala o valor. E ele É foda, ele ainda cara. botou exclusivo. Exclusivo. O Terça Livre recebeu. Aí é do Google, né? Ele sabe que é do Google, então a matéria ele vai fazendo ali todo um rebolado semântico ali para poder. Opa, não posso falar. E aí ele coloca impressões, porque se ele colocar o valor, tipo R$ 4,30, Vai R$ 15, ser assim. R$ 20, Então, do Google. então, e aí, é do Google. E se a gente falar assim agora, fizer aqui no meio da nossa live, 4.000 pessoas falam assim, olha, assinem o Terça Livre Premium. Assinem o Terça Livre Premium, porque é importante assinar mesmo. Não, fizeram essa live por causa de dinheiro. Eu falei assim, vai, dá vontade de mandar para aquele lugar. Eu falei assim, isso é a cabeça desse pessoal pós-moderno, né? Assim. Isso é a cabeça desse pessoal pós-moderno, né? Assim. Sim. Sim. A notícia, quando ela é verdadeira, quando o verbo ela sai da boca, né? Isso é uma coisa estranha pra cacete, o pessoal perde a dimensão desse negócio, né? Mas Deus podia ter criado o mundo de qualquer modo. Deus podia ter criado o mundo escrevendo, Deus podia ter criado o mundo modelando, Deus podia ter criado o mundo, sei lá. Deus criou o mundo falando, né? Ele falou e as coisas aconteceram. É óbvio que o verbo, o nosso verbo, ele simbolicamente, ele pode ser um verbo divino ou um verbo diabólico, né? No sentido de materializado, fragmentado, que não vem desde um centro. O verbo dessas agências noticiosas, todos eles, todas essas agências, o Antagonista, CNN, sei lá, Ban, todos eles emitem o sopro desde um lugar que não é central. Não é central. É de uma segunda intenção financeira, de uma segunda intenção de agenda, de uma segunda intenção do caralho que for. Olha, a diferença entre essas agências e o Terça Livre, que a gente pode colocar o Brasil Sem Medo do lado do Terça Livre também, é que você, né, o Terça Livre, qual que é a identidade, a cultura do Terça Livre? É sempre a busca por noticiar desde o centro. De algum modo, o verbo conectado ao verbo divino. E é por isso que, porra, sem dinheiro nenhum, que é o que o pessoal adora falar, o negócio dá mais audiência, tem mais impacto e vai ter o lugar histórico está reservado para o Terça Livre. Né? Nos livros de história daqui 200 anos, daqui 80 anos, daqui 100 anos, vai estar escrito lá, Terça Livre, noticiou, não sei o que, Terça Livre, não sei o que, Terça Livre, não sei o que. Falar, óbvio, porra. Quem que vai lembrar do ANTA? Quem que vai lembrar da CNN? Quem que vai lembrar? Não, ninguém vai lembrar. Não vai lembrar nem como contraponto. Não vai lembrar porque nem contraponto são. Essa que é a verdade. Olha, você pega as notícias desse pessoal, né? Sabe o que aconteceu com o Reinaldo Azevedo, por exemplo? É uma coisa escandalosa, Alan. Assim, outro dia eu fui digitar meu nome no Google para pesquisar uma coisa sobre mim, aí apareceu uma matéria do Reinaldo Azevedo falando sobre mim. Falei, olha, não é que ele tinha uma opinião ruim sobre mim, porque isso aí tudo bem, tá ótimo, exceto minha mãe, todo mundo tem uma opinião ruim sobre mim. Até minha mãe tem uma opinião ruim sobre mim, a gente sempre tem. Mas a é assim, esposa tem. Ele tava falando mentira. Ele tá falando mentira, coisa assim que não. E ali eu posso dizer claramente, porque eu conheço a minha história. Ele tá falando coisas assim que são mentirosas. Mentirosas. O Reinaldo Azevedo, cara, o cara que podia ter um lugar, não podia, Alan. A gente viu a origem do Reinaldo Azevedo e falou, porra, que pena. Mas que pena, dá pena. Lutava contra a eutanásia, aborto. Foi um dos poucos jornalistas a falar que o Barroso era office boy da Open Society Foundation, do George Soros. Porra, dá uma pena. Tudo registrado. Tá tudo registrado. Dá uma pena. E aí você fala assim, olha, eu li a notícia do Reinaldo Azevedo sobre mim, eu não fico nem puto. Eu fico nem puto. Eu falo assim, ele é um diagnóstico, é uma radiografia. Eu falo, isso aí, é isso. É um verbo, é uma voz, né, que não sai de lugar nenhum. Não sai do mesmo centro. Não sai de lugar nenhum. Só que assim, às vezes a sensação das pessoas é que sempre foi assim. Eu quero comentar uma coisa com o pessoal aqui, que é o seguinte. Normalmente quem não tem cultura histórica não lê nem pontos contrários, autores contrários com relação à história, fica repetindo chavão e clichê, que é o seguinte: o Brasil tá nessa porque nós fomos colonizados por portugueses. Aí eu tenho vontade de falar assim, claro, a Índia é tipo uma Europa, né? Exatamente. Não, claro, a Índia é igualzinho aos Estados Unidos, né? Exatamente, o centro da África, né? É o centro da África. Se a gente fosse colonizado por ingleses, a gente estaria em outro patamar. Claro, a Índia, então, nem se fala, né? Você vai lá. O problema não é esse, né? O problema é que quando você olha o que o Brasil tinha de escritores
grandes escritores que no início da profissão eram jornalistas, você percebe o seguinte: o movimento natural que existia poucas décadas atrás era o seguinte: você tinha um futuro grande escritor que começava como jornalista e ia parar na alta literatura. Que é o caso desse aqui, ó. Cadê? Ah, tá para lá, que eu tô lendo aqui agora, que é o Herberto Salles. Você pega um grande escritor brasileiro, primeira profissão do cara, o cara era jornalista. Você pega uma profissão de algum grande membro da Academia Brasileira de Letras na história, né? Começou como jornalista. E o que acontece hoje? As últimas décadas, pelo menos as nossas, né? As nossas 2 últimas décadas aqui, as minhas 3 últimas décadas, né? O que a gente percebe? O cara começa como jornalista e está terminando como jornalista. Ele não tem grandeza. Ele começa como jornalista e termina como mentiroso. Assim, é muito dramático. Ele começa como jornalista e termina como mentiroso. E não nota. É o que você falou assim, é que essa é a coisa, assim, não tem linear, não dá para ser linear, né? Assim, não tem um meio termo, assim, ou o cara sobe ou o cara desce. É o que a gente vê. O que aconteceu naquele sujeito que a gente, né, gostava, sei lá, início dos anos 2000 e tal, né? Assim, puta, tem uma projeção, vai acontecer. Fala, olha, ladeira abaixo, né? Assim, não aconteceu nada. Pelo contrário, eram mentirosos. Falei, pô, mas que triste fim. Né? Que triste fim. Você pegou o Herberto Salles, né? Foi um sujeito gênio da escrita, né? Gênio, escritor de escritores. Fala assim, pô, os caras assim. Você leu o Herberto Salles, porra, olha onde é que esse cara chegou, né? Enfim. E tem um outro aspecto, por exemplo, quando você, pelo fato da mídia ela ter se escravizado na mão do financiamento do Estado, o que aconteceu? Ítalo, eu sou de Nova Iguaçu, né? Até os 5 anos morei em Nova Iguaçu, depois Madureira. Pô, qual é a chance, né? Que existe, mas qual é a chance de você nascer em Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, ser criado em Madureira ali com Samba da Portela, conhecer os clássicos? É muito baixa. Né? Essa é real. E como é que eu conheci música clássica? Fascículo de jornal. Fascículo de jornal popular. Porque eles tinham que competir. Eles tinham que competir, então ele tinha que te dar alguma coisa valiosa junto com o jornal. Aí o cara dava fascículo de história, fascículo de música clássica. Quando você ouvia a rádio MEC, antigamente no Rio de Janeiro, você tinha comentários sobre uma peça de Mozart. Pois isso. Sobre a vida de Mozart. E agora acabou. Exceto quando você entra lá no site do Terça Livre. E eu não tô falando pra puxar o saco. É porque é assim. É só você entrar lá e ver. Você vai ter lá Terça Livre. Aí você vai. Curso de latim. O que porra do Alan tá fazendo aqui, cacete? Mas o que tem a ver curso de latim com... Como assim, o que tem a ver? A pergunta que eu quase... Por que não teria isso? Exato. Né? Por que não teria isso? Falar assim, olha, é isso aqui a coisa. Falar, o jornalismo, a notícia, ela é um eco, né? Ela é um eco mais próximo dessa realidade material, mas do verbo divino que cria tudo. Falar, olha, é nessa grande cadeia do ser, é disso que ele participa, na teoria da participação. Falou, então, porra, ele tem que estar inscrito aí. Se ele não vai estar inscrito aí, ele está inscrito no outro lugar, que é o lugar da dispersão, da palavra diabólica, da palavra demoníaca, do não serviam, né? Da palavra disruptiva, daquilo que fragmenta. Falou, olha, a maior parte hoje das agências jornalísticas estão nessa outra banda. E o que acontece com a alma de quem consome isso? Isso a gente vê, Alan. Eu vejo isso todo dia. Aquelas pessoas da minha família, meus amigos, as pessoas que estão ali ao nosso lado, consumindo conteúdo da Globo News, consumindo... Esses sujeitos, eles vão ficando fragmentados. Eu não sei se você tem essa impressão também, mas eles vão ficando fragmentados por dentro, né? Eles vão ficando burros. É isso que acontece. O que o Dória falou, por exemplo, no programa do Datena, nem o Datena percebeu direito, nem o Dória percebeu. Quando ele vira e fala assim, não... O que foi? Eu não vi. Uma coisa é comprar a vacina, outra coisa é usar. Ah, sim, eu vi a matéria, eu vi a notícia. Quando você para pensar, você fala assim, peraí, então ele comprou sem querer usar, com uma vasta possibilidade de não usar. Como é que você compra inúmeras vacinas com dinheiro público, sem saber se elas funcionam,
e sem saber se elas serão utilizadas. Isso é Sim. uma contradição tão absurda que isso deveria escandalizar assim, qualquer pessoa. O cara que está assistindo que tá ali, cara, isso é, num país normal, isso é motivo de impeachment. De impeachment. Aqui nos Aí, Estados Unidos, por causa de incapacidade cognitiva. O cara ele está inapto para estar no cargo. é isso aí. É isso aí. Aqui nos Ele é Estados Unidos incapaz. teve um deputado que pediu, ele renunciou porque um quadro que ele comprou estava acima do orçamento e aquilo virou um escândalo. Aí alguém poderia dizer assim: ah, não, mas é que os Estados Unidos eles são muito moralistas. E aí isso aí acabou afetando e fez barulho e o cara pediu para sair, pediu pinico. Mas o problema não a questão aqui não é se os Estados Unidos é moralista ou não. A questão é até onde chegou a nossa insensibilidade para coisas tão absurdas como, por exemplo, soltar André do rap, saber que existem H6, né, que custam 3 milhões, saber que o Lula está solto até agora, saber que a Sarah Winter está com tornozeleira eletrônica sem ter cometido nenhum crime, saber que houve 2 buscas e apreensão na minha casa, com quebra de sigilo bancário, sem os caras acharem nada, e o inquérito ainda continuar existindo. Claro. Entendeu? Existe uma série de coisas que vão acontecendo que você vai perdendo a sensibilidade. Aí eu tenho uma experiência para te contar. Quando eu era seminarista, e eu estava fazendo trabalho no Complexo da Maré, uma vez eu cheguei lá na Passarela 9, né, normal, indo para a paróquia, Jesus de Nazaré, falando nisso, mandar um beijão para a galera lá da favela, que eu me amarro, saudade de vocês. A galera tá toda hoje aí bombando, trabalhando bem pra caramba. Galera que foi coroinha lá comigo, né? E aí eu cheguei, avisei os meninos, né, pessoal, tô chegando aí, né, porque às vezes tinha guerra, né, entre os traficantes. Sim. E você tinha que avisar para chegar, para poder entrar numa casa, esperar o tiroteio acabar e tal. Ou, não, tá tranquilão, pode vir que não tá tendo tiroteio nenhum. Aí eu cheguei e o menino falou, pode vir que tá tranquilo. Pô, tadinho do garoto, né? 3 minutos depois que ele falou isso, começou uma guerra com a facção. Aí começou o tiroteio, eu falei, cara, pra onde eu vou, mano? Aí eu comecei a pensar. Aí eu olhei uma portinha assim, a gente tava entrando. Isso que eu tava indo entrar, assim, a mulher tava chamando, né? Gente, entra aqui, boteco, a galera vai entrando no boteco. Um pai pegou, a janela tá aqui, tá? A rua tá pra lá. Um pai virou e falou assim, ô moleque, tu não tá vendo que já começou a porra do pipoco? Vem pra dentro. Até onde vai a insensibilidade? É isso aí. É isso aí. Qual é o limite da insensibilidade humana diante de problemas? Sabe, é difícil imaginar qual é o limite depois que você vê pessoas em câmara de gás como o Hitler fez. Sim, sim. Né? Holodomor na Ucrânia. É difícil imaginar qual é o limite da insensibilidade humana e o papel da imprensa nisso tudo. A imprensa é insensível. Os jornalistas são pessoas reais. A matéria não é uma pessoa, mas quem escreveu é uma pessoa. Até onde vai a insensibilidade daquela empresa, daquelas pessoas que estão naquela empresa de jornalismo, para não alertar com problemas como, por exemplo, gente, não está na hora da gente já ter solucionado o problema de saneamento básico no Brasil? Por que a gente não está focando só nisso? Por que a gente não está batendo só nisso? Até quando a gente vai ficar lidando com problemas que são fáceis de resolver, só precisa ficar batendo, como essa questão do dia 11 no STF, que vai ser aprovada a ideologia de gênero? Até onde vai a nossa insensibilidade, sabe? Isso é meio assustador, cara. É claro, quando o Cervantes ele põe lá, né, e fala com... E é terrível isso, ele tá certo, a gente vê assim, agora isso acontecendo, né, com as máscaras. Eu vi que você me mandou, né, o pedaço da lei lá, né, mas quando as pessoas elas sacrificam a liberdade para fugir do medo, né, pronto, só deixou de ser humana, porque o medo, em raros casos, o medo é uma coisa real e concreta. De tal modo que é possível manipular a cabeça de todo mundo. Uhum. É possível manipular a cabeça de todo mundo. É possível criar situações terríveis. Criar situações nas quais parece que está todo mundo... É fogo, Alan. Eu saí do hotel, né? Tava tendo um evento da minha equipe aqui no Rio. Aí eu tava de máscara lá, né, no hotel. Saí do hotel, não sabia onde estava a máscara, voltei para fazer xixi.
apertado, porque a gente ia para um outro lugar depois que eu achei que não fosse ter banheiro, voltei para fazer xixi. E aquela coisa, né? O segurança veio assim como se eu fosse um criminoso, né? Se tivesse com metralhador e granada para invadir o hotel, sacou? Só que eu tava sem máscara. Ele falou, tem que botar máscara, né? Anteontem a mulher foi presa em Florença, na Itália. Eu botei o vídeo lá no Twitter, é assustador. Só porque ela Por não isso, estava com máscara. não tava com máscara, né? Eu tava com máscara. Aí eu penso assim, beleza, ok, sei lá, eu sou um homem, né? Não sou uma criança. Eu olhei pra cara do cara e falei assim, eu vou entrar sem máscara. Eu entrei sem máscara. Depois eu saí, o cara... Bem, eu já tinha ido fazer xixi, voltei. Aí o cara na minha frente querendo... Tu vai fazer o que agora? Eu perguntei pra ele. Tu vai fazer o que agora? Né? Isso aí, né? Pronto. Agora, essa situação... Olha o nível de tensão, o nível bizarro que as coisas... aonde a gente chega. Por isso, pessoal, olha, sacrificando a liberdade para tentar fugir de um medo que é um medo fictício. É um medo fictício, né? Assim, é um medo absolutamente postiço, criado. É que a Medo maior parte deles fictício. são assim. Medo fictício. Quero te contar uma coisa. Eu fui visitar um amigo meu aqui que é professor de jiu-jitsu, faixa preta. Vou começar jiu-jitsu com ele para te enfiar a porrada depois. Aí eu quero ver tu mostrar que tu é bom mesmo no tatame. Eu vou começar aqui. Eu fui lá na casa dele e ele mora numa área que é classe média. Ele não Aham, mora numa área rica, né? E tá. aí tinham dois meninos negros andando de bicicleta, né? De área de família, no sentido o classe média baixa americana. Eu não estou zoando. Qual o nome daquele Sim, condomínio que tem ali, ali na Barra? Novo Leblon. sim, O padrão que esse moleque vive aqui é Novo sim. Leblon. Problema que aqui é exato, né? É. Padrão Novo Leblon. Aqui não é isso tudo. Se você compara com o Sim, Brasil, padrão claro. Novo Leblon. Se você for conversar com os pais desse menino, ele vai falar assim, não, porque aqui o racismo é muito sinistro, a gente não consegue crescer e tal, não sei o quê. A gente não consegue ter uma vida melhor porque ele não tem um Mustang, não tem Sim, dois, exato. três carros na garagem, não sei o quê, blá, blá, blá. E eu anotei aqui, né, medo real. E é incrível como que essa manipulação que a imprensa faz com as pessoas tenta conduzir para um perigo que não existe. Até agora está todo mundo esperando o Bolsonaro com um tanque na rua matando negro homossexual. Aqui não vai acontecer, né? É uma coisa que, caralho, assim, não vai acontecer, né? Entendeu? Tá até Como é que eu vou... agora, tá todo mundo esperando. É aquela coisa, Bolsonaro colocar uma guilhotina no meio da rua, matando é, homossexuais, negros. fascista, homofóbico, não sei o Eu que. tô esperando, eu tô esperando até agora ter outra pessoa no governo que tem olhos azuis além do Jair. Exatamente. Você já olhou pro governo? Você olha pro governo? Não tinha reparado, não tinha reparado. Não, você olha e fala assim, quem mais tem olhos azuis? Sabe, você tem que ficar catando. Você tem O que ficar vice é um catando. índio. É, Exatamente. entendeu? Até agora. Aí o cara cria um medo nas pessoas de algo que não existe. Claro. E naquelas coisas que realmente são problemáticas e precisam ser pontuadas, seja por culpa do governo, seja por culpa do executivo, seja por culpa do legislativo, seja por culpa do judiciário, aí eles não falam. Claro, 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 claro. Pronto. Aprisionados Pronto. num medo que não é real. Pronto, medo que não é real. O que é? Essa que é a coisa, né? Uma agência de notícia, ela tem todo o papel nisso tudo, né? E é claro que né? Qual que é o grande ofício do diabo, né? Criar medo. Né? Criar medo que faz o sujeito paralisar, né? Vai criar medo que faz o sujeito paralisar. Olha, essas agências de notícia, elas são diabólicas, ponto. E foda-se, eu posso falar isso com a graça do bom Deus, eu não sou jornalista, não sou nada, eu sou só um consumidor, né? Eu sou só um consumidor. Porque é diabólico. Você lê por exemplo, como a Alan começou a nossa live, as análises sobre as eleições presidenciais passadas, né? Não essa de agora, a análise das eleições presidenciais dos Estados Unidos, né? Trump versus Hillary. Todas as agências, exceto o Felipe, todas as agências falavam, né? O Felipe nem era uma agência ainda, né? Continua sem ser. Mas todo mundo falava que a Hillary ia ganhar, e foi um massacre. Ela perdeu, né? É claro que aquilo ali era para gerar confusão. E depois ficaram não sei se você lembra, assim, na cara dos jornalistas da Globo News, né? Assim, discutindo com um fato, discutindo assim, interiormente, assim, como pode a realidade me contrariar? Era uma coisa assim, era diabólico, é doentio o negócio.
É Não, e aí francamente doentio. a imprensa precisa fazer uma autocrítica. Não precisa, a imprensa não precisa fazer autocrítica, ela só precisa abrir os olhos. É, precisa abrir os olhos. Precisa abrir os olhos. Ela só É, precisa abrir os olhos. Não, não existe autocrítica, é só. Ela fala assim: olha, será que eu estou dizendo que isso aqui é realmente caneta? Será que eu estou dizendo que existe uma caneta na minha mão ou eu estou dizendo que existem mais de uma caneta na minha mão? exato. E depois, É ó, bem eu mais tenho uma. simples. E aí a minha. Eu, né, sou católico, etc., mas eu tenho uma veia niilista que me acompanha, cara, desculpa, né? E tendo a olhar certas realidades, assim, não com desesperança, porque eu sou também bastante otimista, mas olhar simplesmente o que está acontecendo e falar, olha, a mídia é reflexo também do povo, você está entendendo? Sim. É isso aí, sacou? Sacou? É isso aí, você tá entendendo? Então, assim, O o que a sucesso da mídia é? imprensa, o sucesso da imprensa não é devido ao seu aparato tecnológico, mas à qualidade do próprio consumidor. É claro que é um Não consumidor existe que tem. produto, não existe produto ruim que sobreviva sem o consumidor. Olha, vou te Não dizer, existe. essa mídia de hoje é só um produto de marketing para vender. E o que que vende? Não é só, vende o seguinte, vamos rebaixar a notícia para deixar em pé de igualdade com a Aninha, 14 anos, que ele vai consumir. Ele não vai se sentir oprimido por alguém que sabe mais. Ele não vai se sentir oprimido por alguém que viu e sabe. Então, não dá uma notícia merda. Porque a notícia merda pode ser debatida de igual para igual. A Aninha, 14 anos, né? O João, né? Que 40 anos, que porra, não faz porra nenhuma, só quer, né? Não tem nada. Vai poder debater de igual para igual. Fala, não, eu não acho. Não, não foi assim. Eu acho que máscara é bom. Eu acho que máscara é ruim. Eu acho que. Olha, então, vamos rebaixar a notícia para o nível merda. Vamos oferecer esse produto o mainstream vai consumir. Então, a agência de notícia como Terça Livre, ela tem uma dupla função. Né? Uma dupla função. Noticiar e educar. Noticiar e educar. Porque vai noticiar para aqueles que sabem que essa não é a posição existencial correta. A opinião da Aninha, 14 anos, não é igual a do Olavo de Carvalho. Tá? Então é evidente que essas pessoas, elas sabem disso. Então, bem, eu tenho que consumir uma notícia do Terça Livre. Eu não posso consumir a notícia da CNN, porque lá existe, evidentemente, uma profanação da notícia. E eu não quero isso. Eu não quero olhar para uma notícia e falar assim, não. Né? E o jornalista da CNN, como é que é aquele menino que ficou falando mal de mim, Daniel, não sei o quê, falou assim, olha pro cara, assim, você é Cara, convocado a eu debater nem em pé lembro de do. igual. Eu também não lembro, A graças a importância dessas Deus. pessoas é tão É, grande Lula, eu não lembro o nome do menino. Mas é um jornalista de terninhos, caralho, não sei o quê. Então, assim, ele, quando aparece numa notícia, a audiência é convocada a rebaixá-lo para poder discutir e vencer. Ele é essa figura, porque o verbo dele sai sem peso, porque não tem densidade, porque não tem origem. Ele só fala. A Ele entrevista, fala nada. a minha participação na Band com o Lacombe lá. Eu e o Lacombe, a gente podia ficar batendo papo um bom tempão. Uhum, uhum. Quando entrou o pseudo-intelectualzinho lá pró-China, eu fiz uma pergunta pro cara, o cara ficou É, gaguejando. Uma exato. única pergunta. Mas é isso. Ficou o Morgenstern e o Lacombe. Os outros. A verdade, sabe qual que é? A autoridade intelectual intimida. É claro que sim, porque ela é um tipo de autoridade verdadeira, assim como A a arma. autoridade Assim. intelectual, a autoridade intelectual intimida. Eu sempre falo pros haters, né? E eu vou olhar aqui na câmera agora para falar com os haters. Você pode me odiar, o que você não pode é debater comigo. É isso. Entendeu? Não Porque se pode. você debater, você não aguenta. Você não aguenta. 50 senadores e deputados não aguentaram. Na Jovem Pan ninguém aguentou. Teve uma participação minha na Jovem Pan, que estava eu, Augusto Nunes, José Trindade e tal. Você via que o respeito com o qual, tem até esse carinho de gratidão, sabe, pelo Augusto. O Augusto, a Maria Trindade e o Fiuza, que são três assim que eu tenho uma admiração. E você vê a maneira como eles estavam debatendo uma denúncia que eu estava fazendo e a maneira como os detratores tratam. Sim, é isso Você aí. vê assim, por quê? Porque é óbvio. O cara, você pode. Olha, tente o seu melhor. Você pode me odiar até não aguentar mais. O que você não consegue, é por isso que você fica puto, é debater comigo. Sim. E aí, Alan, é isso Não aí. vai. Só pra gente encerrar que eu preciso ir, infelizmente. Mas amanhã a gente Não, e o volta, né? No horário está mesmo acabando horário. aqui. Tava Amanhã acabando, mas tá a gente volta. acabando aqui. Queria falar, olha, agência de notícia hoje no Brasil só tem o Terça Livre. O resto é agência de
promoção do autonarcisismo. É isso. Assim, eles te dão, as outras, eles te dão um produto para você poder se debater de igual para igual e vencer. Isso alimenta o ego, isso alimenta o narcisismo. Mas isso não é notícia, porra. Se você quiser estar informado, se você quiser ter acesso à notícia, tem que assinar o Terça Livre. Ponto. Não é ponto. Acompanhar, assinar, sei lá. Tem que estar por dentro. Tá. Não tem outra história. Essa é a análise. Acabou. Porque o Alan tá falando, você pode até odiar o Alan. Você não pode debater com ele. Porra, acabou. Tá entendendo? É isso. É isso. E quem achar que isso é vaidade, não entendeu ainda nem um pouco não, a gente o que é. Amanhã a gente fala sobre isso. Eu peço o pessoal estar aqui amanhã, avisar para todo mundo. Podia fazer um print dessa tela, hein, Alan? Podia fazer um print, o pessoal podia printar essa tela e botar nos stories convidando para a live de amanhã, que vai ser às 2 da tarde também. Alan, isso aí. Amanhã a gente está de volta. Meu cara. Amanhã a gente está de volta. Fica com Deus. Rapidinho, deixa eu só te dar uma notícia. Comprei o livro da Tia Maria também, tá? Consegui. Eu vi, ele não tá aqui perto. Eu vi que tu consegui, porra! Livraço. Ele é um grande cara. Te amo, maninho. Fica com Deus, Alan. Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Terminou aqui então a nossa live. Amanhã, na mesma hora, né? Às 14 horas. Daí, né? Aqui tá dando 2 horas agora. Tá? Amanhã às 2 horas a gente vai estar aqui de volta, eu e o Marcílio. E corre lá, tá? Corre lá que a gente tá com bastante novidade lá no Terça Livre. Acessa lá percalivrepremium.com.br. Amanhã a gente volta para tratar ainda desse tema da imprensa. O primeiro foi para falar como que ela se construiu, né? E amanhã a gente vai falar o que faz, né? O que acontece com a imprensa e por que ela não tem mais concorrência, por que ela perde tanto. E aí na terceira a gente mostra como é que a gente vai, quebrar esses caras. E não é na política, tá bom? Beijo vocês. Tchau, tchau.